Olá, tudo bem? Estou aqui para falar das novidades dessa semana no nosso Petra Belas Artes à la carte. Além dos 4 filmes, tem mais 2 novidades. Mas, falando do primeiro filme, quero fazer uma introdução. Nós queríamos ter filmes tchecos dos anos 60. É um período muito rico, muito fértil da produção cinematográfica. Vários filmes fizeram muito sucesso e a gente conseguiu alguns numa parceria com o Instituto Tcheco de Cinema. Filmes assim marcantes, na verdade, da história do cinema mundial. E essa semana a gente tem aqui o primeiro estreando no nosso streaming. O primeiro filme é O Baile dos Bombeiros, de 1967, primeiro filme colorido de Milos Forman. Milos Forman, que viria a ser um dos grandes diretores de Hollywood, ganhador de Oscars, indicado para vários. Entre outros filmes, ele fez Um Estranho no Ninho, com Jack Nicholson, Amadeus, aquela produção espetacular, O Mundo de Andy, com Jim Carrey, que aliás é um filme que, se você tiver a chance de ver o making of desse filme, é absolutamente espantoso. Bom, voltando aqui, a história se passa numa pequena cidade do interior da Tchecoslováquia na época. Nesse lugar, o grupo de voluntários do Corpo de Bombeiros planeja fazer uma festa para ser o veterano-chefe, na verdade já ex-chefe, que está completando 80 e poucos anos. E eles convidam todo mundo ali do povoado, da vila, da cidade pequena onde eles moram. É claro que as coisas não vão sair como planejadas e aí uma série de situações vão acontecer. Nesse filme, que já marca e mostra o talento do Milos Forman como cineasta. O filme é divertido, o filme é uma comédia, mas o filme tem muitas ironias, muitas segundas leituras em que o cineasta está falando daquele mundo comunista em que eles vivem, com repressão, com medo, através desta comédia. O filme foi proibido pelo governo comunista da Tchecoslováquia logo depois. É uma pérola do cinema tcheco que a gente recupera e que você tem a chance de assistir a partir de hoje. Segundo filme da semana, vamos para os Estados Unidos. Um dos grandes cineastas, John Huston, uma obra extensa, mais de 40 filmes. A gente tem aqui, inclusive, A Sombra do Vulcão, filmaço dele já no fim da carreira. Esse aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Humphrey Bogart, que aliás foi parceiro de John Huston em vários filmes. Primeiro filme de John Huston como diretor, o Humphrey Bogart já participou, e aqui foi o último filme que o Humphrey Bogart fez com ele. E o roteiro é de Truman Capote, autor daquele livro icônico de jornalismo e literatura, A Sangue Frio, mas o roteiro não tinha ficado pronto quando começou a filmagem. Então ele foi finalizado já em meio à produção. Aqui a história é mais leve. O Humphrey Bogart e sua esposa são um casal que estão esperando um navio, um pequeno concerto para poder partir para a África. E aí eles acabam encontrando um outro casal que também viajará no mesmo navio e que eles ficam amigos. A esposa desse segundo casal é muito faladora e acaba dizendo que na verdade o marido tem outros planos, quer descobrir minas de urânio, enfim. O Humphrey Bogart tem uns amigos que são uns bandidos meio atrapalhados e aí começa uma série de situações. É uma aventura com humor, um filme daqueles que Hollywood sabia fazer muito bem nessa época, em que você tem diversão, inteligência, grandes roteiros, grande atuação. Você vai se divertir assistindo O Diabo Riu por Último, de John Huston. O terceiro filme é Antes do Anoitecer, de Julian Schnabel, estrelado pelo fora de série Javier Bardem. Esse filme se passa em Cuba e conta a história real de um grande poeta, Reinaldo Arenas, que começou sua vida muito pobre, no campo, mas já com jeito para as letras. E é na adolescência que ele consegue mudar para Havana e então começar a ter possibilidade de mostrar o seu trabalho. Ele também se descobre homossexual, o que, na Cuba comunista, era um gravíssimo crime. As pessoas não sabem disso, né? Mas em Cuba, os homossexuais eram terrivelmente perseguidos. Perseguidos de ir para a cadeia e de, inclusive, pior, serem enviados para trabalhos forçados na colheita de cana no verão cubano. Era uma situação muito dura. Dezenas de pessoas morriam nesses trabalhos forçados da coleta de cana. O Reinaldo Arenas vai passar por tudo isso, prisão, vive escondido. E aí, um dos seus livros é lançado na França com imenso sucesso. E isso, que poderia ter sido positivo para ele, termina sendo ainda pior, provocando a prisão dele novamente. E nesse caso com uma acusação complementar, porque ele tinha enviado secretamente os seus escritos para fora do país. Javier Bardem interpreta o personagem principal numa interpretação absolutamente espetacular, que inclusive lhe rendeu uma nominação ao Oscar. Ele se transforma no personagem, como aliás sempre acontece. Javier Bardem é um desses atores, eu acho, como Ricardo Darín, que mesmo tendo uma cara muito marcante, né, ele desaparece atrás de um personagem, ele se transforma. E aqui, mais uma vez, é impressionante. E é duplamente impressionante,
porque além de tudo, como o filme acompanha a vida desse personagem ao longo do tempo, o Javier Bardem vai se transformando também ao longo do filme. O final da vida dele vai ser muito trágico e é um filme que mostra como a intolerância, como a perseguição ao diferente pode ser grave, né? E que isso pode acontecer em qualquer regime e em qualquer lugar. É um filme que eu acho muito importante nos dias de hoje, porque a gente precisa sempre defender a tolerância e o direito a cada um seguir a vida como achar melhor. É um grande artista, uma interpretação espetacular, é um filme que você precisa assistir, principalmente nos dias de hoje. Tá aí para você, Javier Bardem, direção de Julian Schnabel, Antes do Anoitecer. Para completar, um filme leve, Glastonbury. É um documentário dirigido por Julian Temple, que fez um filme muito marcante para quem viveu esse período dos anos 80, chamado Absolute Beginners. Um cara que foi assim o mago dos videoclipes nos anos 80, nos anos 90, e aqui ele faz esse documentário, longa-metragem, sobre a 30ª edição do festival de música mais popular da Inglaterra. Então, o filme acompanha alguns shows, não integralmente, mas boa parte dos shows, os bastidores, conta um pouco das edições anteriores, mostra o público naturalmente, e você tem simplesmente o mago, o gênio David Bowie cantando nesse festival. Imagina a sorte de quem estava lá e poder assistir esse ícone, esse indivíduo absolutamente fora do normal, cantando ali ao vivo para vocês. Tem outros artistas incríveis, tem Nick Cave, outro cara fora de série, tem Björk, novinha, tem, enfim, Joe Strummer, vários artistas, e esse ambiente de um grande concerto. Se você gosta de música, se você gosta de rock, vale a pena você mergulhar nesse filme. Tá aí para você, Glastonbury. Essa semana a gente tem um 5º programa, que são curtas-metragens de Peter Greenaway, o grande cineasta holandês, que nós infelizmente não temos nenhum longa ainda, que fez obras marcantes, como por exemplo O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante, filmaço, além de vários outros filmes marcantes. Muito bem, a gente encontrou esses curtas-metragens do Peter Greenaway que a gente coloca para você aqui a partir de hoje. Eles estão como curtas de Peter Greenaway num único pacote, são 3 curtas absolutamente originais, absolutamente excêntricos, como é o cinema de Peter Greenaway. Não vou aqui contar de cada um dos curtas, porque você vai experimentar, são curtos e, portanto, você vai poder ser surpreendido pelo que você vai ver. Recomendo que você dê uma olhada, que com certeza é bem original. Tá aí para vocês, curtas de Peter Greenaway. Temos também um filme que está entrando como lançamento lá nos Filmes para Alugar. Aqui a gente tem esse acervo, essa coleção de filmes, mas nós temos colocado já desde o mês passado alguns filmes que estão em aluguel. Na maioria dos casos são filmes inéditos no cinema que a gente está dando a oportunidade de você alugar por um preço muito módico e assistir na sua casa. Essa semana a gente vai subir um filme que não é inédito no cinema, O Mau Exemplo de Cameron Post, filme que estreou nos cinemas no ano passado, esteve no Festival Sundance com muito sucesso, filme muito particular que fala da juventude, de como encontrar os seus valores e o seu lugar no mundo. Tá lá para vocês, podem alugar e vocês têm 72 horas para assistir esse filme. Dá uma olhada por lá. Então é isso, muitas opções para você se divertir, passar o seu tempo e crescer a sua experiência cinematográfica. Um dos grandes diretores de Hollywood, um dos atores mais icônicos, um ator atual fora de série, uma comédia tcheca dos anos 60 que você nunca tinha visto com certeza, curtas de Peter Greenaway, David Bowie cantando ao vivo, enfim, muita coisa boa. Aproveite que você vai se divertir. A partir de hoje no nosso Petra Belas Artes à la carte.